Meu amigo, você que é fã de Alex Poitin, trate de preparar o coração, porque o brasileiro está disposto a trazer grandes emoções para o seu futuro no MMA. É claro, todo mundo esperava que ele fosse subir para o peso pesado, que ele fosse reinar no meio pesado, enfim, né, quebrar toda essa expectativa de como seria um eventual duelo contra o Magomed Ankalaev, mas ele resolveu cravar, fincar ali a sua decisão de que sim, ele vai retornar ao peso médio, a categoria até 83,9 quilos, para tentar reconquistar o cinturão diante do atual campeão Dricus du Plessis. Ele já tinha falado sobre isso no UFC 305, depois que o sul-africano derrotou o Adesanya, e veio de novo a público falar que sim, ele vai voltar para a sua antiga categoria. E eu vou botar aqui o que ele colocou na legenda da sua foto publicada no Instagram. Abre aspas. Estou focado na minha próxima luta e estou indo preparado, mas eu não sei o que acontece. Então, independente do resultado, quero descer mais uma vez para o peso médio e buscar meu cinturão. Ei, Dricos, leva a sua vontade de lutar comigo para você provar que é melhor que eu. Sua declaração em público fica fácil de fazer isso acontecer. Chama! Fecha aspas, para o Poatan. E aí, Fernando, meu irmão, aqui, cara, é uma discussão imensa da razão dele estar fazendo isso. Mas o que eu vou te perguntar é: vale a pena o cara que bate 110 quilos lutando no octógono após a pesagem sofrer tudo aquilo de novo para chegar lá no peso médio e encarar um cara com poder enorme de nocaute nas mãos, fora a capacidade de finalizar os adversários? Bom, Léo, é aquele meme, né? Eu só acredito vendo e eu vendo não acredito, porque assim, mesmo o Poitin falando ali depois da vitória do Duplessis e agora reafirmando, eu ainda não consigo acreditar 100% que ele esteja falando tão sério assim a respeito desse plano que na minha cabeça não faz sentido nenhum. Claro que ele é o campeão, ele sabe, ele e a equipe dele sabem o que é melhor para a carreira dele, para a vida dele. Mas assim, não entra na minha cabeça essa opção de descer novamente para o peso médio. Se fosse para uma eventual trilogia contra Israel Adesanya, que se o nigeriano tivesse recuperado o cinturão, aí a gente podia até olhar com outros olhos. Mas contra o Duplessis, para uma luta que, assim, é o Poitin, claro, todo mundo vai ver. Assim, não é uma luta que ninguém estivesse pedindo, né? Ninguém estava pedindo para o Poitin enfrentar o Duplessis. Não é uma luta que tenha esse interesse tão grande assim do público para justificar. Acho que não faz sentido, cara. O Poitin não está ficando mais jovem, né? Tá envelhecendo, como é natural de todos nós. E ele sempre sofreu muito com esse corte de peso para o peso médio, batia, mas chegava muitas vezes debilitado na balança, se encontrou realmente nos 93 quilos e com todos os planos de subir para os pesos pesados ou até de continuar o seu reinado nos meio pesados. Não é como se tivesse faltando opção para o Poitin, né? Vai lutar com o Khalil Rountree agora, tem o Ankalaev aí no horizonte, tem a subida seja contra o Tom Aspinall, seja contra o John Jones nos pesos pesados. Acho que esse movimento de descer para o peso médio para enfrentar o Dricus du Plessis, que nem é um campeão tão grande do ponto de vista de marketing, de vendas, assim, não tem uma história como teria com o Israel Adesanya. Sobre nenhum prisma eu consigo ver o sentido nesse movimento. Assim. Mas quem sabe é ele. Eu ainda acho que é balela. Acho que ele está falando por falar. E assim, claro, ele descer, bater no Duplessis e de repente ganhar o segundo cinturão simultâneo, é uma coisa grande, mas não sei se muda tanta coisa no legado dele, porque é um cinturão que ele já teve. Não é um cinturão inédito, né? O cinturão do peso médio. Ele subir para o peso pesado seria completamente diferente, se tornar campeão em 3 categorias. Isso mudaria o legado dele, o tamanho dele na história do esporte. Ele descer para o peso médio batendo no Duplessis, pode ser legal, pode acontecer, mas não sei se muda o patamar dele na história. Então, assim, é um movimento que eu não consigo ver sentido. Não sei ainda
Se vai acontecer, não sabemos, mas eu torço para que o Poatan siga outros caminhos, mas ele que sabe o que é melhor para o futuro dele. E você, o que você acha dessa decisão inesperada? Porque eu realmente não esperava que ele fosse reforçar esse interesse de descer para o peso médio. Para mim, ficaria ali só no depois do 305 e quem lembrasse depois oferecesse, ele poderia aceitar ou não. Mas o fato de reforçar, de fato, me pegou de surpresa. Então, deixa aqui nos comentários se você apoia ou não essa mudança de peso do Alex Poatan. E ó, o Poatan foi lá na rede social, disparou contra o Dricos, falou o que quis, mas é claro que o campeão não vai deixar barato. E rapidamente ele usou sua conta oficial no X, né, o antigo Twitter, para provocar o Poatan. Não deixou barato não, também botou o Chad Strickland aí no meio e, enfim, falou com os dois ao mesmo tempo. Eu vou ler aqui para vocês o que ele falou. Abre aspas. Alex Poatan, você e seu namorado, Sean Strickland, podem ter uma disputa doméstica sobre quem dorme primeiro, ou seja, sobre quem vai ser o primeiro a ser nocauteado, disse Dricos, né, na sua conta lá do X. Então, de fato, Fernando, a gente tem uma situação aqui, cara, que é difícil. Claro, a gente não sabe o que está rolando nos bastidores, mas o caminho, depois que o Du Plessis venceu o Adesanya, era que o Sean Strickland tivesse a chance de realizar sua revanche contra o sul-africano, já que a primeira luta foi lá conturbada, decisão polêmica, né? Falando que foi garfado, não sei o quê. Ele decidiu esperar e até o Dana White cravou que o Tarzan seria o próximo desafiante ao título. E aí agora chega o Poatan, que é amigo pessoal do Sean Strickland, fala que vai descer para encarar o Du Plessis. Ou seja, se de fato acontecer isso, ele vai estar furando ali a fila e deixando o Strickland largado às traças na expectativa de disputar o cinturão. Então, eu te pergunto, o que você acha? Tipo, você acha que pode rolar uma confusão nessa questão do Strickland ter que esperar? Você acha que pode acabar criando uma rivalidade? Por exemplo, o Chuck Liddell e o Tito Ortiz eram amigos, acabaram brigando e se enfrentaram, né? Tudo bem que o Poatan já enfrentou o Strickland, mas essa situação acho que pode gerar um reboliço ainda que pode não ficar bom para a amizade do Poatan com o Strickland. Léo, além de tudo aquilo que a gente já trouxe na primeira parte do vídeo, todas as questões que geram estranheza nesse movimento, nesse possível movimento do Poatan rumo ao retorno ao peso médio, ainda tem essa questão do Sean Strickland, né? Como você falou bem, o Strickland é o primeiro na fila, ex-campeão, fez uma luta muito dura ali contra o Du Plessis no começo do ano. Eu marquei a favor do Strickland, não odeio a decisão a favor do Du Plessis, acho que poderia ir para qualquer um dos lados, foi bem equilibrado, mas eu marquei a favor do Strickland aquela luta, depois ganha do Borrachinha, e aí fica sem dúvidas com esse posto de primeiro desafiante. Ainda tem ali o Robert Whittaker nessa equação também, que ganhou muita moral, ganhando uma luta ali de última hora contra o Aliskerov, que ninguém queria lutar, e agora enfrenta o Shimaev, ou pelo menos é o que a gente acredita que vai acontecer. E também é outro cara que está nesse bolo. Então, essa descida para o Poatan só embolaria mais ainda essa questão. E, assim, óbvio que caso se confirme o movimento do Poatan, a opção do UFC, sem dúvidas, vai ser pelo brasileiro, né? Vai gerar muito mais retorno, muito mais interesse uma luta do Poatan, seja contra quem for, do que uma revanche. Duas revanches, né? Tanto a do Whittaker quanto a do Sean Strickland contra o Du Plessis. Então, pode abalar, sim, essa relação que o Poatan e o Strickland vem construindo, né? Eles que se enfrentaram, eram rivais, depois foram treinar juntos, são amigos, acho que a gente pode dizer hoje em dia. Seria uma furada de olho, uma furada de fila ali do Poatan descendo e passando à frente do Sean Strickland nessa disputa. Então, assim, além de todas as questões do corte de peso, do tamanho da luta, do legado, das outras opções, acho que essa relação com o Sean Strickland não é o principal empecilho, mas é mais um ingrediente que torna esse movimento ainda mais sem sentido, assim, para o Alex Poatan. Então agora é aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, ver o que vai dar aí nessa luta entre o Whittaker e Shimaev, porque o próprio Shimaev pode ser outro ingrediente também no meio desse caminho. A gente sabe que é um cara com moral na organização. Então é isso, esperar os próximos capítulos, ver o que o Poatan vai querer fazer de fato, ver o que acontece com a Kalaev, ver o que acontece com o Poatan contra o Khalil Rountree, né? Porque ainda tem isso antes de pensar em qualquer coisa. E aí a gente
vai começar a desenhar assim, um panorama mais provável. Até agora, tudo no campo da especulação. Bom, galera, vamos ficando aqui com mais uma edição. Então me digam, o que vocês acham de toda essa novela que vai se criando entre Alex Poitin, Sean Strickland e Dricos du Plessis, e é claro, Magomed Ankalaev, que está lá chupando o dedo na expectativa de encarar o brasileiro em algum momento da sua carreira, né? Não se esqueçam dele, porque ele está lá esperando, caso ele vença o Alexander Rakit lá em outubro, beleza? E ó, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esses assuntos que conversamos hoje. E é claro, vou te pedir o like para você se inscrever no Super Lutas e compartilhar o vídeo com os seus amigos, beleza? Eu te espero aqui na nossa próxima edição. Valeu!